Bom dia, irmãos. Privilégio muito grande, mais uma vez, estar aqui falando sobre a racionalidade da nossa fé. Porque tem gente que acha que crente crê em fada madrinha, doente, chupa-cabra, não é assim? E que a nossa fé não seria uma fé racional, alicerçada em evidências. Muito pelo contrário. Cremos num Deus que matou a cobra, mostrou o pau e a cobra morta. Não é assim? A nossa fé é plenamente baseada em evidências. Nós estamos ao lado da melhor ciência. A ciência que concorda com a palavra de Deus. A Bíblia é um grande livro de ciências. Várias ciências descritas na palavra de Deus, que têm sido confirmadas pelos fatos, pelas evidências. E hoje falarei sobre um dos temas talvez mais controversos da nossa fé. Noé, o dilúvio, a arca, os dinossauros. Será que temos evidências para esse grande evento? Será que seriam fatos ou boatos? Se você andar por aí, se você for numa aula, por exemplo, de química, física, cosmologia, história, o que dirão? Nossa, um dilúvio global absolutamente impossível. No máximo, local. Uma inundaçãozinha qualquer. Será? Então nós vamos passar por várias e várias evidências hoje. Falarei sobre Noé, a arca, o dilúvio e os dinossauros. Gente, tem crente que não crê em dinossauro. Acho que é plástico. Não é? Reconverta-se aos dados, irmão. Os dinossauros de fato existiram. Talvez existam até hoje. Mostrarei algumas evidências para vocês. Essa minha palestra eu comecei a montar em 2014, quando esse filme foi lançado. Quem assistiu o filme Noé aqui, gente? Eu assisti. Por quê? A Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Santana, aqui em São Paulo, me mandou um convite. Falou, professor Marcos, será lançado o filme Noé e nós gostaríamos que você fizesse uma palestra sobre Noé. A gente vai assistir o filme juntos no cinema, depois você vem aqui na igreja e dá uma palestra de Noé para os nossos jovens. Irmãos, eu tremi as minhas pernas, né? Por quê? Porque as minhas palestras são sobre coisas simples. Eu falo sobre quinesina, TP-sintase, ribossomos, não é? A troca de uracilo por timina no DNA, essas coisinhas simples. Eu sempre falei sobre química, bioquímica, porque a química é tudo e tudo é química. Quem é um casalzinho mais jovem aqui, que começou a namorar nas férias? Deixa eu ver, rolou aquela química, não rolou? E eu falei assim, nossa, eu nunca falei sobre Noé, eu não tenho nenhuma evidência. Quem fala sobre Noé é Dalton Lourenço. Mas eu, maluco beleza, como sou, né? Já fui definido aqui pelo pastor Arival como maluco beleza. Ele é muito mais maluco beleza que eu, né? Você sabe. Torce até para aquele time que não tem estrela, dá cor no céu. Qual seria? Verde, Palmeiras. E eu falei, não, topo, vamos lá. Aí a gente foi assistir o filme. Eu não sei se você gostou do filme, eu detestei. O filme não é sobre Noé, não é. Percebeu ali? Tudo que Noé não seria, foi retratado naquele filme. Noé era um homem justo e bom, que andava com Deus. O Noé do filme não era nem justo, nem bom, e nem com Deus ele andava. É um psicopata. Aí eu pus no meu Face, coisa de ateu. Deu no que deu, porque o diretor era ateu. Eu comecei a montar essa palestra, dei essa palestra ali, e fui fazendo os upgrades, né? Updates. Então vocês estão assistindo provavelmente a versão 27.2 dessa palestra, tá bom? Conforme eu fui estudando, eu percebi que de fato os eventos bíblicos são verdadeiros. Irmãos, tem gente que não crê que a jumenta de Balaão falou. Olha, que difícil uma jumenta falar. Gente, vamos combinar? Quem que fez a jumenta? Deus. Quem fez os seres falantes? Deus. Deus fez o universo, Deus fez todas as formas de vida. Para Deus fazer uma jumenta falar, então facinho, 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 gente.
Agora, você vai explicar a jumenta falando por forças naturais? Absolutamente não. A gente não pode explicar o sobrenatural com forças naturais. Tem gente que fica tentando explicar por forças naturais. Você acredita que um grande peixe engoliu Jonas? Você acha que não? Irmãos, Billy Graham já disse isso. Nem se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria, porque ele é Deus. Tem evidências que peixes podem engolir gente? Sim, mas Deus agiu aqui num milagre, um fenômeno sobrenatural. A mulher que vertia sangue, quando encostou em Jesus, Jesus disse: senti que de mim saiu poder. Que poder foi esse, irmãos? Gravidade? Forças eletromagnéticas? Força forte, força fraca do núcleo? Absolutamente não. É um poder que só Ele tem e só Ele domina. São forças além das forças naturais, que quando Deus coloca para agir, elas acontecem. Tem crente que não crê que Deus parou o sol e Deus parou a lua para que Josué vencesse a batalha. Irmãos, às vezes a gente fica pedindo alguma coisa para Deus, fala: nossa, é tão difícil, não é? Tão difícil. Será que Deus conseguiria fazer? Irmãos, para que um seu servo vencesse a batalha, Deus parou o sol e o exibido, o exagerado, ainda mandou escrever que ele também parou a lua. Sabe por que ele escreveu que parou o sol e a lua? Porque hoje nós sabemos, pelos movimentos de rotação e translação do sol e da lua, que a única forma de você parar o sol e a lua é parando o quê? O universo. É nesse Deus que você crê, irmão? Se é, diga amém, amém. É um Deus que diz: o universo pare, e o universo para. Simples assim. Por que Ele consegue fazer isso? Porque Ele é Deus. Se Ele falar: o universo deu uma cambalhota, o que o universo faz? Ele dá uma cambalhota, gente. A gente não pode explicar o natural. Tem esse livro, A Bíblia Tinha Razão. Quem leu? Eu li. Eu achava que era um grande instrumento de apologética. Mas o livro faz um grande desserviço à nossa fé. Por quê? Ele fica explicando os milagres com fenômenos naturais. Ele diz que a abertura do Mar Vermelho é porque tinha uma região rasinha, bateu um ventinho e abriu o mar. Irmãos, o que aconteceu? Deus ordenou o mar, abra. E o mar abriu. Se abriu, não é? Porque se fosse um ventinho, irmãos, o difícil seria explicar como que o exército egípcio foi todo afogado. Olha só. Sensacional. Tem gente que acha que Deus não poderia ter criado o universo. Então ele usou forças naturais, criou um Big Bang. E o Big Bang, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de bilhões e bilhões de anos, criou o universo. Tem crente Big Banguista. Irmão, se você é um crente Big Banguista, se converta à palavra de Deus. Ele disse: porque Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 9. Salmos 33, 6 diz: pelo sopro de sua boca o universo foi criado, formado. Ele disse: haja o universo e houve o universo. A gente sabe que foi assim? Absolutamente sim. Por quê? Porque o James Webb agora trouxe as fotos. Irmãos, nós temos as fotos. O Hubble já tinha mostrado essa grande foto, que é o Hubble Deep Field. O James Webb agora, o novo telescópio, tem mostrado as fotos do início do universo, e o universo está prontíssimo. Exatamente como anuncia a palavra de Deus. Bom, mas o assunto hoje é Noé, a arca, o dilúvio e os dinossauros. Talvez esse seja o tema bíblico mais controverso, que quase ninguém acredita, hoje, inclusive nas nossas igrejas. Se a gente fizer uma pesquisa com os nossos jovens aqui na IPP, eu acho que, não sei, como é que seria o placar. E aí, querido, o que você acha? Difícil. Gente, acho que foi local, foi alguma coisa assim, tá vendo? Só uma inundaçãozinha, né? Será que nós temos evidências? Irmãos, o dilúvio bíblico é um dos fatos históricos mais bem
evidenciados na terra. Nós estamos afogados, abarrotados, atolados de evidências que um grande dilúvio ocorreu na terra, conforme relata a Bíblia, Gênesis. Não sei se você percebeu, mas as coisas na Bíblia são contadas muito brevemente, rapidamente, não é? Às vezes a gente fica perguntando, Senhor, poderia ter dado mais detalhes, não é? Mas ele conta rapidinho. 4 versículos de Gênesis são dedicados a descrever o dilúvio, pela sua importância histórica, filosófica e teológica. Deus gasta 4 versículos do livro de Gênesis para descrever o dilúvio, em detalhes técnicos, sóbrios, consistentes, coerentes. Para quê? Para que a gente pudesse fazer a prova. A Bíblia diz, fazei prova de mim, fazei prova da minha palavra. A fé é o firme fundamento, estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Então o dilúvio tem muita coisa para falar. Eu poderia falar aqui por horas e horas e horas, porque depois daquele filme, né, aquela palestra, eu fui expandindo o meu arsenal de evidências a favor do dilúvio. Mas como a gente não tem muito tempo, é até as 10h30, falarei sobre as 10 principais questões que se levantam em relação ao dilúvio e as evidências que confirmam esse grande evento que de fato ocorreu na terra. Olha, essas são as 10 questões que eu vou discutir com vocês. Não as lerei agora, porque discutirei uma a uma. Irmãos, se alguém perguntar para você como que todos os animais chegaram na arca, como é que você responderia essa questão? Nossa, veja bem, os cangurus, os koalas, os ornitorrincos da Austrália, como é que você acha que como eles chegaram na arca? O tatu-bola do Brasil, a nossa jabuticaba, né? Em animais, como é que eles chegaram? Os naturalistas dizem o seguinte, só se criaram asas, só se tomaram Red Bull. Red Bull, será que é uma boa explicação, irmãos? Tomaram Red Bull, foram voando. Irmãos, como é que todos os animais chegaram até a arca? Hoje nós sabemos pela movimentação das placas tectônicas que a deriva continental, que antes nós tínhamos apenas um continente, popularmente conhecido como a Pangeia. Esse é um dos fatos mais bem documentados da Terra. Os continentes se encaixam perfeitamente. Dá uma olhada ali. É um jogo de quebra-cabeças, né? Você encaixa bonitinho, um Lego. A Bíblia já dizia que nós tínhamos apenas um continente antes, claro, em Gênesis 1, de 9 a 10, e disse Deus, ajunte-se em quantos lugares as águas? Num só mar, num só oceano. E apareça quantos elementos secos? O elemento seco. Chamou Deus o elemento seco? Terra, a Pangeia. Então nós tínhamos apenas um continente. Esse continente provavelmente tinha um clima bastante uniforme, semi-temperado, uma vegetação extremamente abundante. E, portanto, não havia necessidade de um animal específico estar numa região específica, como os cangurus na Austrália, os camelos no deserto, o tatu-bola no Brasil. Então, a distribuição também dos animais deveria ser bastante uniforme. Então, como todos os animais chegaram até a arca, irmãos? Andando, e alguns voando. E que distância que eles percorreram? Poucos metros, poucos quilômetros. Viviam todos ao redor da arca. Uma distribuição uniforme. Temos evidências desse grande continente? Absolutamente sim. Por exemplo, essas camadas que estão mostrando aqui, conectando os diversos continentes, são camadas de registro fóssil. É o mesmo tipo de fóssil que se propaga da América do Sul, a África, a Índia, a Antártica. Irmãos, na Antártica tem fósseis de dinossauro. Sabia disso?
Tem fósseis de grandes florestas, árvores, fossilizados, enterrados nos polos. O que significa isso? Que o polo nem sempre foi polo, fez parte desse grande continente, com um clima bastante uniforme, semi-temperado, que se acredita. Então, irmãos, quando alguém te perguntar como todos os animais chegaram até a arca, você diz o quê? Eu estive na igreja presbiteriana de Pinheiros. Daquele maluco beleza, o Arival, que colocou outro maluco beleza para dar EBD. E eu aprendi com ele que havia apenas um continente. Estais sempre prontos a dar a razão da sua fé. A fé que a Bíblia relata fatos, não boatos. Ela é literal, tudo que está escrito lá é verdadeiro. Não tem poesia nos relatos de Gênesis. Não tem alegoria, tem fatos absolutos. Olha aí, tá vendo como é que eles se encaixam bonitinhos? Há quanto tempo faz que essa separação ocorreu? Você vai numa aula aí na sua universidade, eles vão dizer isso ocorre há milhões e milhões e milhões de anos. Essa separação é bem lenta, faz sentido? Nenhum. Por quê? Porque a erosão nas costas, nas praias, já teria alterado bastante as formas desses continentes. A gente sabe disso. Você tem uma casa na praia, às vezes você fica preocupado, você sonha que ela está sendo invadida pelo mar, não é assim? Por quê? Porque é um processo dinâmico. Então, se isso realmente estivesse acontecendo por milhões e milhões de anos, a gente não observaria mais o encaixe perfeito. As bordas são autoencaixantes, não é só na superfície, mas nas laterais elas encaixam, elas fazem assim, ó, clique, clique. Acreditou, irmão? Que faz clique, clique. Significa, ok, então, essa separação ocorre há muito pouco tempo. Milhares de anos, não milhões. Irmãos, a Terra é jovem. O universo é jovem. Eu já fui criacionista de terra antiga, de universo antigo. Tenho me reconvertido aos dados. O James Webb mostrou o universo pronto, mostrou o universo igualzinho que nós vemos hoje, portanto o universo é jovem. A gente tem a foto, a gente tem um vídeo, está vendo o vídeo aí, irmãos? Esse vídeo mostra que a Terra é jovem, absolutamente jovem. Havia espaço na arca? Olha, não sei se você já fez uma EBD, na sua classinha a professora colocou esse desenho para você colorir. Quem já teve essa experiência, irmãos? Terrível. Péssimo ensino. A gente ensina nossos filhos que a arca era assim. E depois eles não creem no dilúvio. Por quê? Porque foram doutrinados nas nossas igrejas. Irmão, você é professor da EBD, nunca coloca um desenho desse para o seu filho, o seu aluno colorir. Irmão, se fosse assim, não teria possibilidade alguma, né? Mas a arca era assim? Absolutamente não. A arca era um barcão. O maior barco possível de ser construído em madeira. Já fizeram simulações. Olha que sensacional. Olha, dá uma olhada do tamanho da arca ali em cima. 137 metros de comprimento. Ela é maior que o Titanic em capacidade de acomodar carga. Sabia disso? O Titanic tinha salão de baile, tinha toda aquela coisa, né? Olha, se você tira essas partes... A Arca de Noé era sensacional, 300 por 50 por 30 côvados. Sabe quanto que ela poderia acomodar? 18 mil espécies, todas do tamanho de uma ovelha, que é um tamanho médio de um animal. Todas ali dentro, sabe quanto que a arca estava ocupada com animais? As estimativas todas indicam que apenas 1/3 da arca estava acomodada com animais. 36 mil, aproximadamente, animais entraram da arca no tamanho médio de uma ovelha. A capacidade de carga da arca é de 580 vagões. Pensa bem. Imensa. Apenas 1/3 da arca estava ocupado pelos animais. Ah, Marcos, tem tantas espécies. A especiação não tinha começado ainda, irmãos. Eram os casais originais das espécies, das famílias originais. Canino, felinos, humanos. Olha só, sensacional o tamanho da arca. A especiação tinha ocorrido? Muito provavelmente não. Esse
Esses slides, alguns eu tirei de um site muito interessante, eu gostaria que você acessasse, chama Genesis Apologetics. Está em inglês, mas você pode colocar lá a legenda. E ele mostra, olha, antes, até o dilúvio, como o continente era muito grande, o clima era uniforme, não havia o que os biólogos chamam de pressão para a especiação dos tipos básicos de vida. Então, o casal original de felinos ainda habitava esse planeta. O casal original de caninos, muito parecido com alguma coisa entre lobo, cães, raposas, coiotes. O casal original de humanos, de chimpanzés, de orangotangos, de gorilas. Então, quantos animais precisariam entrar na arca? A conta que se faz hoje, o melhor número que eu acho é 36 mil, no tamanho médio de uma ovelha. Ocupariam apenas 1/3 da arca. Olha, os felinos, por exemplo. Nós tínhamos leões, tigres, leopardos. Não, a gente tinha um casal original que Deus criou, com toda a capacidade de diversificação que nós percebemos hoje no DNA, é o overlapping genético, o splicing alternativo. Já ouviu falar sobre isso, né, irmão? Claro. Né, querido? Overlapping genético, splicing alternativo, toda aquela embaralhar, aquela informação zipada, encriptada que nós temos no nosso DNA, que nos preparou para a diversificação pós-dilúvio. Porque o mundo se tornou totalmente diferente. Continentes diferentes, regiões diferentes, florestas, desertos, polos. Olha só. Vários e vários cálculos são encontrados na internet, você pode procurar, eu pesquiso isso sempre. Vários livros, o Adalto fala muito sobre esses cálculos, todos eles indicando no máximo 50% da arca. Na média, 1/3 da arca ocupada por animais. Então, o que acontece? Sobrou espaço, irmãos. A esposa de Noé provavelmente tinha a sala de costura, tinha despensa, salão de jogos. Eu não sei o que eles jogavam, mas que tinha salão de jogos, provavelmente tinha. Espaço mais que suficiente para você também ter alimentos, feno para os animais. Eles eram todos herbívoros. Antes do dilúvio, se acredita. Eles passam a ser carnívoros depois. Porque na necessidade, o que a gente faz, irmãos? Todo vegetariano, na necessidade, se converte a carnívoro. Coloca seu bom vegetariano sem alface. Não vai dar. Olha, no Andes, quem assistiu Vivos, aquele filme sensacional que está passando agora? O que aconteceu? A gente até se torna canibal, na necessidade. Irmãos, um grande parque foi inaugurado em 2016 nos Estados Unidos, no Kentucky. Ark Encounter. Dá uma olhadinha no tamanho da arca, irmãos. Essa foto é da construção. Eu coloquei porque, olha, dá para perceber ali o interior e tudo mais. Sensacional, agora a gente tem esse Ark Encounter, é um parque temático nos Estados Unidos, do lado tem o Museu da Criação. Irmãos, não leve mais o seu filho para Disney, leve-o para o Ark Encounter. Lá ele vai ser, na Disney ele vai ser doutrinado, ideologia de gênero e tudo mais. No Ark Encounter ele vai ser informado de que a Bíblia tinha razão, sim, inclusive no dilúvio bíblico, global. Olha que arca sensacional. Antes da pandemia, a gente estava organizando, os dois malucos, beleza, Adalto e eu, visite o Ark Encounter com Adalto e o Eberlin. Gostou? A gente estava querendo fazer isso de novo agora, em 2023, talvez 2024. Reserve a sua passagem para o Ark Encounter. Dá uma olhada, irmãos. Olha o tamanho da arca. Magnífico. Olha, imenso. Olha aqui a despensa. Percebeu? Olha os animais ali dentro, cabiam tranquilos. Bom, tudo bem. Agora a terceira questão. E os dinossauros? Agora sim, né, pastor? Né, reverendo? Né, reverendo? Ele nem olha para mim. Atenção, gente. E os dinossauros? Entraram na arca? Irmãos, o que você acha? Entrou ou não entrou? Não vou fazer essa pergunta, vai. Quem acha que os dinossauros não entraram na arca? Levanta a mão. Quem acha que entraram na arca? Levanta a mão. Quem não acha nada? Uma maioria aí. Olha só.
Quem crê em dinossauro? Quem acha que dinossauro existiu? Levanta a mão. Quem acha que dinossauro não existiu? Não está querendo revelar, né, irmão? Irmão, será que eles entraram ou não entraram na arca? Tem gente que dá aula na IBD falando assim, não, eles foram extintos antes do dilúvio. Irmãos, será que eles perderam o dia? Não tinha o Google Calendar, agenda? Aí um virou para o outro e falou, oh crap, what's that today? Perderam o dia? Será, irmão? Será que os dinossauros estavam ou não estavam na arca? Aí você fala assim, não, Marcos, mas tudo bem, mas como é que o T-Rex coube, né? Olha aí. Será? O T-Rex cabia, irmãos, dentro da arca? Só ele ocupava tudo, né? Irmãos, quantos tipos básicos de dinossauros são conhecidos? Espécies de dinossauros são mais de 700. Sabe por quê? Eu brinco, né? O biólogo é assim, um dinossauro tosse assim, o outro tosse, diferentes espécies. Percebeu? Aí eu posso publicar um novo paper. Gente, espécies de dinossauros são quase 800, mas tipos básicos, famílias de dinossauros, varia um pouco esse número, mas 58. 58 tipos básicos de dinossauros provavelmente entraram na arca. Porque Deus mandou todo mundo entrar, e eu tenho evidências que eles saíram. Olha só, 58 tipos básicos. Dinossauro é tudo grandão? T-Rex, Brachiosauro, né? Carnívoro. Irmãos, muitos deles eram do tamanho de galinhas, pequenininhos. E dinossauro? Dinossauro nasce de quê? De ovo. E qual é o maior ovo possível? É aquele ovo que você compra na Copenhague, nas Páscoas, paga R$5.000, né? Você já viu? Nem pergunto mais o preço. Não dá para fazer ovo muito grande. Então o T-Rex nascia como? Pequenininho. Agora ele é um réptil. O réptil cresce a vida inteira. Quanto tempo viviam esses dinossauros? Igual Noé. Os patriarcas que viviam próximo de 900 anos. Não é calendário lunar não, irmãos. Era ano de 365 dias. Eles viviam 900 anos, então cresciam a vida inteira. Agora, você vai colocar os dinossauros na arca? Que idade você colocaria? Recém-nascido, juniores, adolescentes, jovens, meia-idade ou PC? Sabe o que é PC, querido? Pé na cova, entendeu? Que idade você colocaria, irmãos? Entre adolescência e juventude, daquele fervor reprodutivo, não é? Exatamente assim. Como é que tamanho que seria um T-Rex no fervor reprodutivo? Irmãos, assim, você viu naquela foto lá no Ark Encounter? As contas nos indicam que 58 tipos básicos, casais de dinossauros, ocupariam na arca o quê? Um quarto da arca. Um quarto, uma sala. Eu brinco, você chegaria na arca e dizer assim, eu quero visitar os dinossauros. Ele entraria no diretório, não é? Olha, segundo andar, setor B, sala B57. Percebeu? Caberia, irmãos, tranquilo na arca. Eles, todos, a maioria já eram pequenos. E os grandões nasciam pequenos, de ovos. E foram colocados bastante jovens na arca. Olha aí, tá vendo? Esse é um brachiosauro. É uma simulação do Ark Encounter. Eles saíram da arca? Sim. É uma questão de fé? Não, fatos. Recentemente, Mary Schwartzer, nos Estados Unidos, foi buscar um osso de T-Rex. Era um fêmur imenso, estava num despenhadeiro. Não conseguiam transportar porque era muito pesado. Foram buscar de helicóptero. Escutou o barulhinho do helicóptero, irmão? Desceram. O osso não cabia no helicóptero. O que fizeram? Agora eu vou apanhar, mas tudo bem, eu brinco, né, cara? Manuel e Joaquim, transportes aéreos de T-Rex. Cortaram o osso de T-Rex no meio, irmão. E minha esposa é portuguesa, praticamente, irmão. Já pensou que eu arrumei? Olha só, cortaram o osso de T-Rex no meio. Pela primeira vez na história da humanidade, se corta um osso fossilizado de dinossauro. O osso estava fossilizado? Não. Ele estava ainda orgânico.
Tinha tecido mole, cheirava mal. Putrescina e cadaverina, voláteis. Hoje já se cortou praticamente todos os ossos da camada sedimentar, tipos de ossos da camada sedimentar. Praticamente a gente foi cortando o ossinho, o que a gente encontra? Um monte de osso não fossilizado. Com tecido mole, mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram descritas na literatura, extraídas de ossos de dinossauros e vários outros animais no registro fóssil. Não só encontraram tecido mole, células sanguíneas, colágenos, DNA, os diferentes tipos de biomoléculas, mas já encontraram dinossauro com pele preservada, com órgãos internos preservados. O DNA do dinossauro, estão tentando fazer a desextinção do dinossauro, sabia disso? Eles têm o DNA do dinossauro. O Jurassic Park está quase acontecendo. Qual é o grande problema hoje? Não se tem uma dinossauro para parir o bicho. E nenhum bicho parecido com dinossauro. Eles estão fazendo agora a desextinção do mamute. Para o mamute a gente tem a elefante fêmea, elefoa, entre aspas. Mas para o dinossauro nós não temos. Talvez teremos que esperar na glória. Porque na glória teremos dinossauros, né, irmãos? Claro, né? A Nina outro dia disse assim, pai, tem cavalo nos céus? Eu falei, não sei, filha, eu acho que sim. Ela falou, pai, tem que ter, porque se não tiver, não quero ir. Cachorrinho, né, Nina? Irmãos, Deus... Gente, tem dinossauro na Bíblia? Jó 40:15, Deus fala assim, Jó, contempla, olha, veja ele lá. O bimote. Sabe o que é o bimote? A descrição hoje? É um braquiossauro. Ele diz, é o animal mais magnífico que eu criei. Irmãos, qual é o animal mais magnífico conhecido? Os dinossauros. Tem alguém que chega perto? Não. Aí depois ele falou Leviatã, que cuspia fogo. Mas Deus, é muito difícil cuspir fogo. Irmãos, para Deus cuspir fogo é facinho. Olha, a vaca produz metano, que não contribui para o aquecimento global. Diga-se de passagem. Ela come grama, ela é neutra, mas ela produz metano. Agora, para Deus colocar um sisteminha para... Facinho. Até o besouro bombardeiro, ele espelha uma mistura de hidroquinona com água oxigenada. Fantástico. Tem bicho de LED. Olha, então nós temos aqui evidências e mais evidências de que os dinossauros... Olha, está vendo esse osso? Ele não está fossilizado, é um osso de dinossauro. Está vendo aquele branquinho no centro? Colágeno. Eu não sei se tem algum médico aqui, né, pessoal da área médica. Você sabe que colágeno, ele não sobrevive muito tempo fora de um ser vivo. Principalmente, ele não mantém a sua elasticidade e a sua plasticidade. Esses ossos têm colágeno plástico e elástico. Tem vários vídeos mostrando isso. Vários ossos de dinossauros. Os dinossauros foram extintos? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. 1/3 da superfície do planeta Terra nunca foi investigado pelo homem. Nós temos os sumidouros, aquelas coisas assim, né, por debaixo da terra, imensos, que nunca ninguém entrou. E eu vivo sonhando que o monstro do Lago Ness será encontrado. Você também, né? O selacanto tinha sido extinto há 200 milhões de anos. Encontraram ele nadando nos mares. Um monte de bicho que se acreditava já estarem extintos estão reaparecendo. Então eu acho que foi extinto. Mas eu sonho no dia em que eles serão reencontrados. Por que os dinossauros morreram? Antes eles eram herbívoros. Irmãos, T-Rex era carnívoro? Vamos combinar. Já viu o T-Rex? Gordão. Bracinho curtinho. E já encontraram a arcada dentária de T-Rex intacta. E foram estudar a estrutura, é uma estrutura muito fraca. Muito provavelmente uma estrutura para animal herbívoro. Se o T-Rex desse uma mordida assim, o que aconteceria? Não iria para o inferno. Por quê?
No inferno nós teremos o quê? Ranger de dentes. Ele ficaria banguelo, irmão. Absolutamente. O T-Rex não tem estrutura de animal carnívoro. Marcos, mas olha só, você sabia que o urso panda, se ele fosse extinto e fossilizado, encontrariam e falavam, carnívoro. O urso panda é carnívoro, irmãos? Come bambu. Agora, o que acontecia então antes? Eles eram herbívoros, uma vegetação extremamente abundante, e eles estavam de boa. Quando o dilúvio acaba, eles vão sair da arca, o que acontece? Eu fico imaginando os dinossauros na arca, quando aquela pombinha voltou, com aquele galinho, com aquela folhinha. O que eles falaram? Oh, deu mal, hein? Essa folhinha... Imagina, eles comiam, não é? Toneladas de vegetação. Eles saem da arca, o que acontece? Um mundo totalmente devastado, pouquíssima vegetação, climas diferentes, eles não gostam de variação de temperatura, eles eram répteis. Então eles foram extintos por fome, frio. Se tornaram carnívoros, provavelmente pós-dilúvio, porque quando você não tem uma alface, se torna... Tem evidências de dinossauros? Irmãos, tem vales de dinossauros pelo mundo. Milhares e milhares e milhares e milhares de ossadas de dinossauros nos Estados Unidos. Olha, tem regiões ali, península dos dinossauros. Parece que todos os dinossauros correram para um único lugar e ali foram soterrados. Sabe por quê? Eles estavam fugindo das tsunamis do dilúvio. E eles, por serem grandes animais, principalmente nessa região, nós temos os grandes dinossauros, conseguiram fugir, foram fugindo, e a última tsunami os pegou todos nessa península. Península dos dinossauros nos Estados Unidos. Tem na China, tem na Argentina, tem no Brasil. Dá uma olhada. Isso aí é osso de dinossauro. Milhares e milhares de ossos. Agora, eles estão assim, bonitinhos. Um dinossauro aqui, outro dinossauro ali, como a gente esperaria num processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos de fossilização. Não. Irmãos, isso é uma canja de galinha. Galinha, né? Dinossauro, galinha, porque dizem que evoluiu para galinha, né? Tudo misturado. Ou seja, o registro fóssil e os vales dos dinossauros só se explica à luz da Bíblia, à luz do dilúvio bíblico. Sabia disso? O registro fóssil não faz o menor sentido no naturalismo. Faz todo o sentido à luz do dilúvio bíblico. Irmãos, defenda a sua fé. Levante a sua cabeça, pegue a sua Bíblia na mão e fala, olha aqui as evidências. O registro fóssil não faz sentido à luz do naturalismo. Os ossos mais pesados estão no fundo. Os mais leves no topo. O que significa? Foram sepultados em lama fluida, bastante água. Olha, isso é um osso de T-Rex. Você vai lá nos Estados Unidos, em Hell Creek, por exemplo, você pode caçar um osso de T-Rex. Vamos fazer uma excursão, irmão? Aquele dia, aquela excursão lá para o Ark Encounter, a gente vamos caçar um osso de T-Rex. Tem vários vídeos na internet, o cara vai lá, começa a cavar e ele está ali, na superfície. Está fossilizado? Não. Você vai no laboratório, corta, tem vídeos. O que aconteceu depois? As águas retrocederam. Nos Estados Unidos, indica, tem várias simulações nos Estados Unidos, porque é lá onde eles fazem as principais simulações. As águas retrocederam e levaram toda a matéria orgânica para o Golfo do México. Por isso que nós temos tanto petróleo no Golfo do México. Aí você vai falar assim, Marcos, petróleo com dilúvio? Sim. A única forma de você explicar tanto óleo debaixo da terra é com o dilúvio bíblico. Marcos, mas precisa milhões e milhões de anos para produzir petróleo. Eu sou químico. Tem engenheiro químico aqui também, né? Cadê? O Dimas, você está aqui? Filho também. Você hoje vai no laboratório, aquece matéria orgânica com pressão e temperatura, em poucas horas você faz petróleo. Então nós temos a origem do petróleo, carvão. Grandes florestas soterradas no dilúvio. Não faz sentido um processo lento, gradual e sucessivo ter produzido todos esses depósitos de carvão que nós temos na Terra.
Nos Estados Unidos tem uma região muito interessante. Esse tipo de dinossauros, Maiasaurus, tem uma região que tem aproximadamente 10 mil ossadas de Maiasaurus soterrados naquela região. Todos adultos. Faz sentido, irmãos? Todos adultos. O que era? A reunião do Clube PC? Não, né? Sabe o que acontece? Eles estavam fugindo. E quando você foge, o que acontece? Os animais deixam para trás os seus filhos. Até a gente de vez em quando. A engenharia da arca flutuaria carregada. Como é que você acha que a arca, em termos de engenharia, se comportaria? Será que ela seria estável? Será que ela seria resistente e principalmente confortável? Porque eu fui pescar, né, faz uns dias atrás com um sobrinho meu. O barquinho fez assim, ele já cevou a região ao redor, entendeu? Não dá, você fica enjoado, já pensou? Foram fazer umas simulações, porque todo curso de engenharia naval, quando tem os TCCs, a maioria dos alunos querem fazer o quê? Simulações com a Arca de Noé. E já fizeram muitas, tem artigos publicados, um desses está mostrado aí. Sabe o que acontece com a Arca de Noé? Ela tem máximo conforto? Não. Máxima estabilidade? Não. Máxima resistência? Não. O que ela tem? O melhor compromisso entre essas três características. Todo engenheiro sabe que para um sistema multifuncional, você não pode otimizar uma única função. Teu carro ela tem o máximo de consumo, eficiência em consumo, máximo de conforto, máximo de resistência? Não, tem um bom equilíbrio entre essas três características. Olha a Arca de Noé, está vendo ali? Ela está exatamente no centro. Sensacional, significa que foi um engenheiro que projetou a arca. Um engenheiro que maximizou o melhor conjunto das três características. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande necessidade de transporte de carga pelos oceanos. Fizeram os cargueiros e usaram que proporção? 300 por 50 por 30. Plágio, irmãos. Copiaram a Arca de Noé. A melhor dimensão possível. Sensacional. Gênesis é alegoria? É poesia? O relato bíblico de Gênesis pode ser entendido como uma descrição poética de algum evento que a Bíblia talvez quis fazer? Absolutamente não. É um relato sóbrio, técnico, consistente e principalmente coerente. A coerência do relato de Gênesis é sensacional. É coerente com a engenharia, coerente com as melhores dimensões possíveis para a arca. Está escrito assim, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Irmãos, você fica lendo a Bíblia, às vezes fala, Senhor, tanta coisa importante que o Senhor poderia ter dito, né? E o Senhor fica dando detalhes da arca, porque eu quero saber. Ele podia assim, mandei construir uma arca, pronto e acabou, não foi? Não seria? Por que ele quis pôr os detalhes, irmãos? Para que você cresce. Para que te desse razões. Por que Jesus fez os milagres? Para mostrar que Ele era Deus. As profecias foram feitas para que nós entendêssemos que Jesus era o Cristo. Entendêssemos, não crescêssemos. Entendêssemos que Jesus era o Cristo. Pelas profecias que nele foram cumpridas. Gênesis não tem nenhum aspecto poético de alegoria. É um relato técnico, principalmente em relação ao dilúvio. Mas Marcos, cobriu o Everest. Outro dia eu estava assistindo um podcast. Os nossos jovens assistem. Eles divulgam nas nossas conferências de jovens esse podcast. E esse podcast disse, não pode ter ocorrido o dilúvio. Olha só como é que poderia ter encoberto o Himalaia, o Everest. Maldito o homem que confia no homem que não lê a palavra de Deus e não estuda a ciência nesses podcasts. Irmãos, tinha Himalaia e Everest antes do dilúvio?
Absolutamente não. Era um único continente que a deriva continental ainda não tinha ocorrido, o arraste das placas tectônicas. Então, provavelmente, os montes, Everestes e Himalaia e tudo mais, as cordilheiras existiam? Não. A gente não sabe como que é, porque, infelizmente, Noé não tirou uma selfie. Seria tão bom, né? Olha, pá, entrando na arca, pá, começando a chover, pá, postava no Instagram, estava resolvido, né, querido? Mas não tinha grande... Agora, de onde veio tanta água, irmãos? Ah, choveu, 40 dias e 40 noites. Hoje a gente sabe que a terra foi estabelecida sobre água, exatamente como diz a Bíblia. Deus estabeleceu a terra sobre água. Havia ou ainda há um mar de água sobre alta pressão e temperatura no interior da terra, entre 400 e 700 metros de profundidade. E essa água sobre alta pressão e temperatura, a Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo. E a água jorra sobre alta pressão e temperatura. Trincam-se os continentes que começam a se separar. E essa água que sobe lá em cima encontra que temperatura? Você já viajou, o piloto disse, a temperatura externa é menos 50, 55 graus. Condensa e chove. Chove pedra de gelo, granizo. Por isso que os mamutes foram congelados nos lagos. Não dá para congelar lago, irmãos. Congela a superfície, mas quando você tem grandes pedras de gelo nos lagos, pum, congela os mamutes. Sensacional, não é? A água veio da profundeza da terra. Temos evidências desse mar? Sim, olha, recentemente aqui em Goiás, perto de Brasília, encontraram diamantes com essas águas aprisionadas. Olha como é que era o continente, a gente imagina, esse grande continente. Bastante plano, algumas montanhas, não tão altas. Trinca, a água sobre alta pressão e temperatura, jorra, chega lá em cima, chove. 40 dias e 40 noites. Para onde foi toda a água do dilúvio, irmãos? Quem foi para a praia nessas férias? Levanta a mão. Você nadou na água do dilúvio, irmão. Não é? Foram para os nossos mares. Por quê? Com a separação dos continentes. Foi criando um V cada vez mais profundo. Agora nós temos as fossas submarinas, 11 mil metros de profundidade. E conforme os continentes foram se separando, essas fossas foram ficando mais profundas e a água que estava sobre os continentes começa então a migrar, a escoar para as profundezas dos nossos novos mares. A atmosfera era diferente. Essa aqui eu tirei de um artigo que foi publicado. Encontraram outro dia um pernilongo dentro de um âmbar. Aí o que fizeram? Tiraram o sangue, clonaram o DNA e criaram o Jurassic Park, não foi? Não. Tinha bolinhas de ar. Foram analisadas as bolinhas de ar com Quadrupole Mass Spectrometer, é a minha área, espectrometria de massas. Perceberam que tinha 50% mais oxigênio antes no planeta. Irmãos, respira bem fundo assim, ó. Esse ar é magnífico, não é? Tem oxigênio para a sua energia, tem nitrogênio para as suas proteínas, tem CO2 para aquecer o planeta, porque o CO2 é uma bênção. Ninguém vai morrer torrado nesse planeta. Deus já disse como esse planeta terminará. Não é? Uma grande explosão, ardendo os elementos serão consumidos. Mas a atmosfera da Terra já foi melhor, a gente tinha mais oxigênio, a gente ia jogar futebol, não jogava só 2, 3 horas como eu consigo jogar. Ninguém acreditou. 3, 4, 5 horas, né, Dimas? Jogava. Estava procurando você, lá no negócio do engenheiro químico. Muito mais oxigênio, 50% a mais. Olha, diminuiu a quantidade de oxigênio. Uma consequência do dilúvio. A datação com carbono 14 foi afetada? Sim. Se aconteceu um dilúvio, sim. Olha, raios cósmicos que batem no nitrogênio, transformam em carbono 14, faz parte do ciclo do CO2. Se a Terra foi tão afetada pelo dilúvio, essa datação com carbono 14 também foi afetada. Por isso que carbono 14 às vezes dá 15 mil, 20 mil anos. Os criacionistas que creem no dilúvio, que entendem que o dilúvio aconteceu, tem um fator que você coloca, quanto que dá o máximo de datação com carbono 14? 6 mil anos. O registro fóssil explica o dilúvio? Irmãos, não tem outra forma de você explicar o registro fóssil, senão pelo dilúvio bíblico.
Olha aí, são animais e mais animais. Olha, eu vou passar correndo, que meu tempo está acabando. Só o dilúvio explica o registro fóssil. Sabia disso? Você vai numa aula de biologia, eles dizem assim, olha, o registro fóssil é uma grande evidência a favor da evolução. O pior que, não, é a grande pedra no sapato de Darwin. Não faz o menor sentido o registro fóssil à luz da evolução. Já pensou um bichinho caindo em cima de uma camada dessa, tendo que esperar milhões e milhões de anos dos sedimentos aparecerem do lado dele e ele preservado? Não faz sentido. A própria existência de registro fóssil diz que isso aconteceu rapidamente numa grande inundação na Terra. Olha as camadas, elas são retinhas, não tem erosão na superfície. Você tem camada de registro fóssil, camada sedimentar, muito mais macia, embaixo de camada muito mais dura. Não faz sentido, a camada macia deveria ter sido eliminada. Como que essas camadas foram depositadas? Pelas grandes tsunamis que foram geradas durante o dilúvio na separação dos continentes. Imagina, esse é um terremoto. Quer que eu repita o barulho, irmão? Separou os continentes. E as grandes tsunamis foram depositando essas camadas do registro fóssil. 75% dos continentes são cobertos por rochas sedimentares. Esse é um dos slides lá daquele site no YouTube, Genesis Apologetics. Irmãos, não faz sentido ter tanto sedimento em cima de continente. E sabe qual é a composição desses, em fósseis desses sedimentos? Animais marinhos. Irmãos, tem baleia no Nordeste brasileiro. Na Argentina, tem grandes depósitos de baleia sobre os continentes. Você vai no registro fóssil, tem registro fóssil de animal pré-histórico junto com animal moderno. Existiram animais pré-históricos? Absolutamente não. Existiram animais que foram extintos. Mas olha, você encontra dinossauro junto com galinha, com tartaruga, animais modernos com animais pré-históricos. O que significa? Eles todos foram depositados juntos, no mesmo evento, o dilúvio. As camadas são lisinhas, bonitinhas. Olha lá, no Grand Canyon você vê isso. Tem um outro site muito legal, chama Is Genesis History. Já assistiu? Fantástico esse documentário. Está traduzido para o português, gente. Assista. Seria Gênesis História? Que se propagam, essas camadas fósseis, sedimentares, com fósseis, se propagam por vários e vários estados nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, por países diferentes. Tudo retinho, bonitinho, como eu disse para vocês. Tem camada sedimentar, de rocha sedimentar, dobrada. E pertinho uma da outra. Vários e vários exemplos, só tem um aqui. Irmãos, eu queria fazer um exercício com vocês, depois que acabar a EBD, a gente vai lá fora dobrar a rocha. Quer ir comigo, querendo? Dobrar a rocha? O que você acha? Na química a gente brinca, né? Martelo de borracha para desentortar vidro. Já viu isso? Dá para dobrar a rocha? Dá, se ela for sedimentar fresca, ainda em estado de solidificação. Então essas camadas foram depositadas rapidamente e a pressão que elas sofreram no arraste dos continentes dobrou. Não tem outra explicação. Dá para dobrar a rocha? Uma rocha imensa, mas não do ladinho como essa aqui está dobrada. Tem vários e vários exemplos. Se o organismo ficou lá aprisionado, durante milhões e milhões de anos, os decompositores iriam lá e decomporiam. Não é assim? Já aprendeu decompositor na aula de biologia? Ciências básicas? Não tem como. O arco-íris só é possível com nuvens e chuva. O que a Bíblia diz? O sinal da aliança, o meu arco que coloquei nas nuvens. Outra grande evidência do dilúvio bíblico. Você vai em cima dos Alpes, tem restos de animais marinhos. Irmãos, faz sentido ter restos de animal marinho em cima dos Alpes? Faz, se você interpreta a luz da Bíblia, do dilúvio bíblico. Eles dizem, os naturalistas dizem, que os Alpes um dia foram o fundo de um grande oceano, que lenta, gradual e sucessivamente, está vendo aqui, irmãos? Lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, foi erguendo, formou Alpes. Faz sentido? Não, por quê? Porque a gente sabe hoje que a erosão come 4 milímetros
por ano, em média, o topo das montanhas do mundo. E se fossem milhões e milhões de anos, pelo menos 100 vezes os Alpes já teriam sido lavados. Mas você tem restos de animais marinhos. Por quê? Porque o fenômeno foi extremamente rápido. Durante o dilúvio, trinca, começa a se separar. O que era um fundo do mar, vira os Alpes. E leva junto a fossilização. E embaixo de montanhas nós temos registro fóssil. Não faz sentido ter embaixo de montanha registro fóssil. 4 milímetros por ano a erosão come essas montanhas. Ops. Irmãos, você é grandão, altão? Baixinho, que nem o pastor Arival? Não, ops. Cadê ele? Depois ele me pega lá fora. Você acha que você é alto? Nós éramos mais altos, irmãos. Mais fortes, mais dispostos, mais inteligentes. A gente está emburrecendo. As mutações estão se acumulando. Os animais eram menores? Maiores. As primeiras libélulas no registro fóssil tinham quase 1 metro de comprimento. Já pensou uma libélula com 1 metro de comprimento entrando aqui, irmãos? E alguém tentando pegar? Por que elas diminuíram? Elas se adaptaram ao mundo pós-diluviano, que ainda é legal, mas não é super legal como o mundo era antes do dilúvio. Tínhamos mais oxigênios. Uma libélula de 1 metro não voaria hoje, irmãos. Por quê? Tem pouco oxigênio na atmosfera. Elas têm uma grande demanda de oxigênio. O megalodonte, os jacarés, crocodilos, você vê, as tartarugas, já viu as tartarugas pré-históricas, imensas? Pré-históricas não, pré-diluvianas. O mundo mudou bastante, diminuiu a quantidade de oxigênio, a vida se tornou menos apta a subsistir na Terra. Irmãos, os patriarcas viviam 900 anos? Provavelmente sim. Por quê? Porque eles eram puros geneticamente. A gente está acumulando de 50 a 100 mutações a mais por geração. Seu filho é do jeito que ele é, sabe por quê? Porque ele tem 50 a 100 mutações a mais que você, deletérias. Então entenda mais as crianças. E o que acontece com essas mutações deletérias? Até Noé, poucas gerações. Nós éramos puros geneticamente, vivíamos 900 anos. Mas em Noé acontece um gargalo genético. Membros da mesma família são obrigados a casar entre si, a reproduzir entre si. Até Noé, você reproduzia com seres diferentes e a pureza de famílias diferentes, e a pureza genética estava sendo preservada. Mas em Noé e sua família, nós temos o que é conhecido hoje em genética como um gargalo genético, membros da mesma família reproduzindo entre si. E a longevidade começa a cair exponencialmente. Deus perdoou o pecado, mas as consequências continuaram. As consequências do pecado. E olha, é um decaimento exponencial. Fizeram cálculos, 96% exponencial. Qual é a chance disso acontecer? 1 em 1 quadrilhão. Então não há chance nenhuma de ser por acaso. Realmente houve um evento de um gargalo genético nesse planeta, e esse gargalo genético diminuiu a longevidade. Tanto que há poucos anos atrás, nós estamos vivendo muito, muito pouco. Tem uma reportagem muito legal que eu coloquei um dia no meu Face, dizia assim: um caminhão invadiu uma casa e matou uma velhinha de 45 anos. A gente estava vivendo 45, 50. Agora a gente está vivendo mais graças à química, à bioquímica, à clínica, à medicina. Está aliviando um pouco esse problema, mas estava. Nos Estados Unidos, no ano passado, já diminuiu a longevidade de novo. Jesus precisa voltar. Irmãos, será que esse é um relato realmente, uma história qualquer? Sabia que tem mais de 270 relatos do dilúvio entre civilizações que nunca tiveram contato, entre culturas e civilizações que nunca tiveram contato entre si? E os elementos básicos do dilúvio bíblico são relatados nesses relatos. Olha,
São 8 básicos. Houve um julgamento, uma pessoa escolhida, uma família foi salva, animais foram salvos, até a folhinha da pomba. Esses relatos. Por que nós temos culturas diferentes, povos diferentes, isolados, reportando a mesma coisa? Porque esse evento aconteceu. Agora, todos os outros eventos não são consistentes, não são coerentes. O único consistente e coerente é o relato bíblico, sóbrio, técnico. Quem conta um conto aumenta um ponto. E normalmente começa a colocar aspectos alegóricos naquele conto. Mais uma grande evidência de que o dilúvio bíblico de fato ocorreu. Outro dia eu estava assistindo um podcast cristão, se diz cristão, ele disse que não, a Bíblia é como o épico de Gilgamesh. É mais uma história. Irmãos, essa é a arca do épico de Gilgamesh. Tá bom? Pode? Compara? No épico de Gilgamesh, o dilúvio durou 6 dias. Na Bíblia, 371. Olha a arca de Noé e a arca do épico de Gilgamesh. Dá para ter todos esses eventos em 6 dias, irmãos? Enche o planeta, fica todo mundo no barco, a água escoa. Não, 300, tudo sóbrio, coerente, consistente na palavra de Deus. Jesus confirmou o dilúvio, não foi? Tem esse versículo aí. Muito bem. A nossa fé é plenamente racional. Eu tenho 3 livros, agora está na editora Ezion. Se você quiser adquirir, lá embaixo também está disponível. Fomos planejados, o Anteevidência e o Duelo Científico do Século. Evidências e mais evidências que nossa fé bate plenamente com a ciência. A boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas, continuam andando juntas. A Bíblia, um excelente guia para a ciência. Felice, Sociedade Brasileira do Design Inteligente, eu sou presidente. Eu tenho um podcast agora, Bíblia e a Ciência, na Rede 316. Assista, está no Spotify. E o melhor de todos os programas da IPP-TV, né, querido? Sem dúvida nenhuma. O Fé e... Concorda, querido? Você apresenta o Notícias do Bem, ó. Ah, maravilha. Nós dois, né? Primeiro lugar, empate técnico, fechou. Gente, um pouco de ciência te afasta de Deus. Muita ciência te aproxima. Muita ciência te aproxima da Bíblia. Muita ciência te faz respeitar ainda mais a palavra de Deus. Um grande guia de ciências. A Bíblia não é um livro de ciências. Se alguém te perguntar, você fala, é sim. De várias e várias ciências. É o melhor relato sobre a história da Terra. Olha, todas as cidades descritas na Bíblia, de fato, existiram. Muitas que foram dúvida para a história. Aí a Bíblia fala de uma cidade, a Jerusalém Celestial. Você duvida da Jerusalém? Não, você tem certeza que ela existe, porque todas as cidades descritas na Bíblia existiram. Por que a Jerusalém Celestial não existiria? E lá andaremos em ruas de ouro, com o nosso Mestre Jesus. Amém. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E essa é a minha família, linda, maravilhosa. Fizemos um upgrade aqui da foto. Noé, dilúvio, a arca e os dinossauros. Fatos ou boatos? O que você acha, irmãos? Mais lei do que a lei da gravidade. Muito obrigado, irmãos.